Agora eu vou continuar compartilhando aqui o testemunho, né? Falando, né, sobre o que o Senhor tem falado com a gente, né? Sem reserva, plante a semente, e hoje ele falando de coisas maiores virão. E eu tenho até um testemunho, porque quando foi sábado, eu tenho uma amiga que fazia muito tempo que eu não a via. É uma amiga de, assim, de longas datas, da época que a minha mãe era viva. Eu conheci ela na escola. E assim, eu fui até madrinha de casamento dela. Ela tem agora 20, fez 20 anos de casada. E sábado ela me chama para ir tomar um café na casa dela. Falou que ela ia fazer pão caseiro, coisa que eu adoro fazer e adoro comer. E ela falou que ela ia fazer, se eu ia lá tomar um café. Por quê? Olha a importância do compartilhar a semente. Porque a minha irmã aqui de casa, a Rose, ela compartilhou, tem compartilhado meus vídeos nos status. E essa minha amiga viu lá e estava assistindo, deu um print na tela e me mandou e me chamou. Foi aí que a gente conversou. E fazia muito tempo que a gente não se falava. E a gente fica anos sem se falar. Aí a gente voltou a bater papo. Ela falou que ia marcar um dia. Eu falei, vê certinho, mas me avisa, né? Só precisa me avisar certinho para eu combinar. E foi quando ela... Isso na semana. Quando foi sábado, ela me mandou mensagem falando que ela queria que eu fosse tomar café lá. E eu falei pra ela assim, eu vou, mas eu vou só de tardezinha, porque hoje eu já tenho coisas que eu já combinei de fazer, não vai dar pra eu ir. Assim, ela falou, não, eu vou fazer agora, fica tranquila, pode vir à tarde. Eu falei, não tem problema? Ela falou, não. E aí, quando foi durante o dia, lembra que eu falei que o inimigo, ele tanto tenta te roubar pra você não plantar, né? Ele tenta... E também ele tenta te atrapalhar para você não receber as bênçãos do que você já plantou. Isso que eu falo. Né, aí você pensando, né, no meu processo que eu vivi, tem coisas que às vezes a gente acha que só planta coisa ruim. Não, porque quando você tá vivendo, você acha que você só fez coisa ruim. Não. E foi uma das coisas que o Senhor falou ao meu coração. Por quê? Aí eu fui lá na casa dela, cheguei lá, eles estavam me esperando, foi maravilhoso. Foi um momento assim que foi surpresa para mim, surpresa para eles, e foi tão bom porque eles estavam lá preparando a mesa lá do café, tudo. E eu achei assim bonito, e ali ao mesmo tempo o Senhor ia falando comigo que da importância do poder da palavra, porque eu e ela conversava muito, né? E eu falava para ela que eu queria vê-la feliz, casada, com um homem que cuidasse dela. Tudo que eu desejava para mim, eu falava para ela. Eu falava, ai, Cris, o Senhor vai preparar um homem maravilhoso para você, um homem que cuida de você. E foi tão maravilhoso porque ela... Quando eu vendo lá eles preparar tudo lá para me servir, eu vi o cuidado, eu vi assim que tudo que a gente conversava, nós duas, ela estava vivendo lá. E eu fiquei muito feliz por ela, porque assim, o cuidado do marido com ela, o cuidado do marido com a filha, o cuidado assim, que mesmo cuidado que ele tinha quando namorava, quando a gente, né, quando eu conheci eu já conhecia ela antes, mas quando ela começou a namorar ele, que ela veio trazer ele para eu conhecer tudo, eu vi a paixão dele, o amor, então assim, e eu vi que estava do mesmo jeito. Eu falei, meu Deus, que tremendo, porque aquilo ali era o Senhor falando, que as coisas que o Senhor faz é assim mesmo, é surpreendente. E ali o Senhor estava me lembrando das nossas conversas, que eu falava para ela que eu queria ver ela muito feliz. E ver o cuidado do marido, ajudando ela, todo ali, né, cuidadoso, sempre querendo ajudar. E ali ele fez o café, ela fez o pão, e foi tão maravilhoso. E a filha ali junto, ver o cuidado deles, como que eles criaram a filha, né? E aquilo ali eu fiquei maravilhada. Ao mesmo tempo o Senhor falava para mim tudo que ele ia preparar para mim. E foi tão bom porque eles falando ali, né, conversando, e a gente lembrando, né, dos nossos momentos de escola, eu e ela, e ele ali junto, a filha junto, né, e foi aquele momento muito gostoso, e a gente ali ao redor da mesa, né, comendo, né, dando risada, lembrando, né, e teve um momento assim que eu fiquei assim bem feliz, porque ali, né, depois o Senhor ministrando no meu coração, que foi um momento que o marido dela compartilhando, a gente batendo bastante, falando, né, das coisas da vida que a gente tem vivendo, porque faz tempo que a gente não se vê, e ele estava contando algo da empresa que ele vive, né, ele falando mostrando, né, que tá saindo umas coisas na mão dele, né, isso daí é o quê?
as coisas que a gente vai guardando dentro, né, vai levando para dentro, e aonde vai, mexe com as nossas emoções, e aí é onde começa a aparecer as coisas no nosso corpo. E foi quando ele começou a compartilhar comigo, e eu falei, fiz uma pergunta para ele, eu falei, mas o que você faz na empresa que você trabalha? Ele falou assim, eu cuido do coração da empresa. E aí eu falei, então tá explicado, você cuida do coração? Aí eu falei assim, então, você cuida do coração da empresa, você mexe com corações, né? Por quê? Coração de pessoa, trabalha na empresa, trabalha com pessoas, e tem pessoas, né, que vão ser boas, ter pessoas que são maldosas, e isso, a gente tá nesse mundo, é assim. E aí, quando ele tava falando aquilo ali pra mim, né, eu falei, nossa, mas por que ele fala, eu não aceito injustiça, eu fico nervoso, eu tenho que saber lidar com isso. E ele compartilhando ali, foi quando eu falei pra ele, olha, você cuida do coração da empresa. Então, você tem que cuidar do seu coração. Não levar, aí foi quando eu falei pra ele, né, eu falei assim, então, ele falou, mas eu vejo as coisas, não gosto de injustiça. Eu falei, então, Deus é justo. O que você precisa fazer assim? Eu falei, esse é o seu propósito. Eu falei, sabe o que é? Você vê a pessoa sendo injusta, você ou vai lá e ajuda ela, mostra pra ela que ela tá sendo injusta, ou você não conseguir, você fala com Jesus, prega na oração e não deixa no seu coração, porque o do seu coração tá indo aí, ó o que tá saindo aí, ó, tá mostrando pra você que já não tá legal, porque você tá ficando, ele falou, me dá um nervoso, não sei o quê, e ele começou a compartilhar muitas coisas ali, e eu comecei a falar pra ele. Falei para ele assim, então, mas a palavra diz que a gente, né, conhecereis a verdade liberta. Falei, você está sendo liberto hoje, está sendo curado hoje, por quê? Porque agora, segunda-feira, você já vai ver as injustiças, você vai agir diferente. Ou você vai lá ajudar, ou você vai entregar para Jesus, que Jesus resolve, porque Jesus é justo. E aí ele falando assim, nossa, verdade. E quando a gente estava compartilhando tudo isso, ele falando pra mim, né, eu depois aqui na minha casa pensando, olha, eu nem lembrei na hora, é o Senhor, isso é mostrando a cura, porque quando a gente tá machucado, a tendência nossa é machucar também, ou ajudar a pessoa a ficar mais machucada, e ali eu poderia ter falado pra ele, eu nem na hora, nem pensei, foi o Senhor, e aí depois eu vi que o Senhor me curou mesmo, porque o que eu mais sofri, né, o que me levou também ao meu processo, foi as injustiças das pessoas, porque isso mexeu com as minhas emoções, e ali eu poderia falar, nossa, olha, vivi isso. Não, eu nem lembrei na hora. Pelo contrário, eu dei o conselho para ele, falando o que ele precisaria fazer, que ele ia ser curado, não levar para o coração, entregar para Jesus, que Jesus tem a solução. E eu pensei comigo, engraçado, olha como que eu estou curada, porque eu poderia ali inflamar ele. Falar, nossa, sério, não sei o quê, coisar aquilo ali, fazer ele mais ficar nervoso. E não, eu fui falando para ele, foi uma das coisas que ele falou ali na mesa, ali, que o melhor presente era o que eu estava entregando para ele. Aí eu falei, mas isso é coisas de Deus, né? E foi quando eu, falando ali para ele, que tudo que a gente leva para as nossas emoções transforma em doença. Por isso que a gente tem que receber e entregar. Para quem? Para Jesus. E foi quando eu ali conversando com ele e falando, e daí ao mesmo tempo, depois, né, eu fiquei pensando, olha que interessante, né, do poder da palavra, eu poderia ali jogar uma semente, né, ruim, eu poderia, mas não, eu falei pra ele algo ali, eu tinha tudo pra falar e eu nem lembrei na hora, eu poderia falar, nossa, foi a coisa que eu mais vivi, não sei o que, ó, que levei, não. E eu falei pra ele, faça diferente. Falei, onde a gente estiver, a gente tem que mostrar a nossa luz. Se a gente tem Jesus, nós temos que mostrar a luz de Jesus. E a luz de Jesus é isso. É você ir lá ajudar, ou você mostrar para ele e falar, não faz isso não é legal. Ou senão você dobra seu joelho e entrega para Jesus, que Jesus faz a justiça, Jesus tem um meio de fazer, ele trabalha, ele não é igual nós, que às vezes nós não sabemos nem como falar, às vezes a gente acaba magoando. E foi tão interessante que depois o Senhor me falando, né, que ele falou ontem, de plantar, né? Plante sementes. A gente tem que saber que sementes a gente deve plantar. E ao mesmo tempo, o Senhor também ia falando comigo o quê? Da semente que eu plantei lá atrás, porque aquilo ali me trouxe a lembrança, e foi quando o Senhor falou para mim, ela é sua amiga de anos, e ela não foi minha amiga que alguém apresentou para mim, lembra que eu falei que eu troquei, que eram as pessoas, que era como se as pessoas fossem Deus para mim, e Deus ficou de lado, agora eu precisei de quem? De Deus, e aí, Deus foi mostrar para mim qual era o papel dele, que eu tinha que colocar ele em primeiro lugar, não pessoas, por isso que eu tive que ficar sozinha. Só que olha que interessante, agora que o Senhor tem falado comigo, que agora é momento, foi quando o Senhor ali na casa, ali, eu olhando assim, vendo todo o nosso momento ali, o Senhor ministrando no meu coração.
da importância de falar que as sementes que eu plantei com a minha essência, né? E foi coisas que Deus permitiu, porque Deus conectou a nossa amizade. É duradouro, porque tá até hoje. No entanto, que sábado eu fui lá e foi maravilhoso, porque parecia que nós estava, né? Olha, a única coisa que tinha mais agora tinha o esposo e a filha. E o Senhor tava falando das gerações, ó. Porque ela falou, porque se eu tivesse sido uma amiga falsa ou alguém que tivesse feito mal para ela, jamais eu ia ser recebida. Não, lá tava o esposo me esperando, a filha me esperando, ou seja, ela tinha falado quem eu era, ela me apresentou, não foi eu que falei nada. Da mesma forma que eu vi lá o que eu e ela conversava no nosso secretinho de amigas, eu vi ela vivendo lá no casamento dela. Então foi a mesma coisa. Quando eu me deparei lá, foi quando o Senhor falou para mim. Porque foi o Senhor que me apresentou ela, não foi pessoas, não foi ninguém que me arrumou, ai, minha amiga, não, ela foi Deus que me deu ela como amiga, por isso que tá até hoje. Foi agora que o Senhor nos conectou de novo. E eu falei para ela, né, esse momento foi o Senhor que preparou pra gente. E foi tão maravilhoso, porque se eu fosse talvez lá, talvez eu teria dado sementes, né, estragada, sementes, né, que não ia ser boa e eu ia colher, mas não, eu já estava curada para ir lá levar uma semente, até porque o marido dela estava compartilhando algo comigo, que eu poderia ter deixado ele mais doente ainda, e não, e aí foi onde eu falei para ele, não, segunda-feira você vai fazer diferente, você tem um brilho dentro de você, só de você ver que a pessoa está sendo injusta, isso é um coração bom, por isso que você cuida do coração da empresa, porque você tem um coração bom, então você vai ajudar quem não tem um coração bom, ter um coração bom igual o seu, e falei isso para ele, e aí eu fiquei pensando da semente, eu poderia ter tudo, então a gente tem que saber o que a gente planta. E aí é tão maravilhoso que quando o Senhor falou hoje coisas maiores, e aí o Senhor está falando de coisas que a gente está plantando hoje, mas também ele me trouxe isso e foi tão bom, porque ali foi quando eu falei, Senhor, ela, eu não, nem tava pensando, e o Senhor falou para mim, ela não é, ela, você não perdeu a amizade dela, ela continua sendo sua amiga, porque ela é sua amiga, ela me conheceu na escola, a gente não tinha nada, a gente tinha assim, nada que eu falo, carro, a gente andava de a pé, a gente compartilhava lanche junto, a gente compartilhava risada junto, a gente compartilhava choro junto, a gente ia até, e tá até hoje, foi tão maravilhoso que aquele momento ali na mesa, né, ao redor da mesa, foi um presente de Deus. Eu vi que foi um presente de Deus para mim, foi um presente de Deus para eles, porque a gente nem viu a hora passar, a hora que eu fui ver já era tarde, eu falei, nós precisamos ir embora, e aí a gente já combinando de se encontrar de novo, e foi tão maravilhoso que eu vi assim, que quando o Senhor fala que as bênçãos nelas vão de gerações e gerações, não é só para você, porque olha que interessante. Ali a filha dela foi lá pegar os álbuns, né, de foto e começou a trazer as fotos de quando era só eu e ela. Quando a gente foi na formatura, nossa, da 8ª série, a gente vendo foto nossa, tudo, e depois ali tinha foto dela, né, casada, aí tinha foto ali da filha, bebezinha, e a filha que tava mostrando pra mim, parece que a filha agora tava minha amiga ali, mostrando as coisas pra mim, e eu fiquei maravilhada, porque eu falei assim, olha como que Deus faz, e a filha compartilhando, e ela falou pra mim, ela adora ver os álbuns, ou seja, ela gosta de ver a história da mãe dela, e eu fiquei pensando, uma menina de 15 anos, e ela ficou sentada na mesa, e pergunta se ela ficava no celular, não, ela ficava conversando, no entanto que teve tempo que o pai dela barrava ela para falar para ela assim, né, para ela coisa, aí ela queria compartilhar, interagir ali na conversa, e aí eu falei, isso é raro, porque hoje em dia a gente não vê uma pessoa assim, uma adolescente de 15 anos, né, uma jovem ali conversando daquela maneira, não, poderia estar no celular, e ela não, como mostrando foto, compartilhando, e a mãe dela falou para mim, ela adora ver essas fotos, eu falei, uau, porque ela quer ficar lembrando do que? É os valores que tem, né, e ela, sabendo que eu era amiga da mãe, ela tava ali me mostrando as fotos, tudo as fotos, e me mostrava, e eu falei, de coisas que a gente tirou lá atrás, né, das fotos, e trazendo, né, e aí eu falei, olha como o Senhor faz, né, o Senhor traz a semente que a gente ia a coisas maiores, porque a semente que foi lá era só nós duas, agora tem um esposo, tem a família dela, e tem a filha, então, ou seja, é muito mais, era só eu e ela, e ó, o Senhor acrescentou mais e mais, e ali nós estávamos num momento de risada, eu agradeci a Deus, porque foi um presente para mim, um presente para ela. E eu tô compartilhando isso para você saber da importância das sementes, né? De plantar a semente, que não vai ficar perdido com o Senhor, não fica perdido. E a semente que o Senhor, que a gente plantar com o Senhor, ela é duradoura. E o Senhor quando Ele permite você viver de novo, né, a receber, Ele vai te entregar algo a mais sobre aquela semente lá que você plantou lá atrás. Olha, a amizade minha lá de trás. Então é isso que eu queria deixar para vocês. Então não deixa de compartilhar, porque isso daí pode ser uma surpresa também para você, porque você pode compartilhar e pessoas que faz tempo que você não se fala vai vir se conectar, o Senhor vai fazer.
e aí vai ter um momento bom, maravilhoso. Então, que esse testemunho seja para edificar a sua vida e compartilha, escreve lá o seu testemunho também, né? E deixa as sementes cada vez mais indo, e Jesus quer ver a gente cada dia mais sendo abençoado, e o nome dele será glorificado. Amém? Tchau!